Apareceu? Eu já tenho 2, 3 pessoas. Dona Eugênia, Vilma, a Rose, boa noite, pessoal. Vamos chegando. Daqui a 6 minutos a gente começa. Ermelinda, Kelly, boa noite para todo mundo que está chegando. Maria Albertina, Verônica. A Daniele Barzon, nossa sócia. Boa noite, Lilian. Dona Hortência deve estar assistindo também. Abraço para ela. Iracema Bisca, abraço, Iracema. Clarice Fadeli, abraço, Clarice. Boa noite, Verônica. O Fábio, boa noite, Fábio. Boa noite, Dona Eugênia. A Sandra Henschel, abraço. Boa noite, Daniele. Oi, Jane, boa noite. Paciente querida, amiga antiga. Gisele, boa noite, Gisele. Regina, boa noite, Regina. Olá, Fábio. Oi, Lília. Oi, Kelly. Regiane, querida, abraço. Boa noite, Sandra. Boa noite, Jane. Tudo bem? E você? Boa noite, Clarice. Boa noite, Regina. O pessoal vai chegando aí. Então, faltam 5 minutinhos para a gente começar. Boa noite, Rosé. Tomara que a internet colabore. Acho que vai colaborar, sim. Mário de Rolândia, abraço, Mário. Irene, abraço, Irene. Tia Edenir, boa noite. Oi, Ellen, boa noite. Muita gente boa assistindo. Que legal. Isso é ótimo, é estimulante. Maria Albertina diz que não perde por nada. Oi, Gisele, boa noite. Oi, Lúcia, boa noite. Lúcia lá de Londrina. Boa noite para a equipe que faz a live, né? Para a Érica, para o Miltinho. Isso aí. É uma equipe grande e bem remunerada. Eles vêm por um copinho d'água e às vezes um cafezinho. Boa noite, Nani. Boa noite a todos que estão chegando. Prazer tê-los aqui Marcelo. novamente. Josi. Boa noite, Gisele. Tamires Requine, Yasmin, Fabiana. Boa noite, Fabiana. Isso aí, pessoal. Vamos chegando aí. Faltam agora 3 minutos para a gente começar bem pontualmente, né? César, irmãozinho. Opa, César assistindo. Lambari, lá de Paranacite. Cunhado César, abraço. Meu companheiro de ataque, Lambari. Abraço, Lambari. Isso aí. 3 minutinhos. Oi, Cíntia. A Cíntia parou de trabalhar para assistir. A Cíntia trabalha demais. Lá de Sabaldi. Boa noite, Josi. Nossa, que honra. Letícia Gordon assistindo. Minha amiga, minha colega. Profissional de alto nível. Obrigado. Fabiana Bombesse também, Boa Irene noite, Ferreira, Fabiana. Alessio e a Juliana lá de Inajá, sempre Opa, assistindo a abraço. live. Nossa, professor Marco Aurélio, meu mestre. Que honra. Abraço, professor. Zilda Rodrigues também Silda, minha paciente assistindo. querida de tantos anos. A amiga Cairuza lá de Xambrê. Cairuza, lá de Xambrê. Abraço, Cairuza. A Vilma Martins, a Ju Cônsuli, o Floresvaldo Semião. Floresvaldo, meu amigo. Masumi Tanaka. Masumi, querida. Andréia Alencar também. Abraço, Andréia. Boa noite a Boa todos. noite, Floresvaldo. Falta 1 minutinho para a gente começar, então. Boa noite, Cairuza.
Ana Cláudia Piassi, minha amiga antiga também. Boa noite, Edna. Edna Fogaça, minha companheira de faculdade. Legal. Boa noite, Edna. Seja bem-vinda. Saudade de você. O Nicolas Tissei, lá de Irajá também. Nicolas. A Fernanda Silva de Curitiba, que também está sempre presente aqui nas nossas lives. Obrigada pela presença de novo, Fernanda. O Eduardo, querido, que nunca perde. Abraço, Eduardo. Uma honra ter você assistindo a live, viu? Ana Cláudia, boa noite. Juliana, boa noite, Ju. Fernanda, boa noite. A Luana, cunhada, aqui novamente. Viviane Nascimento. Um abraço, Viviane. A Wilza, sempre por aqui, né, Wilza? Walter Barizon, sempre presente. É muita gente boa assistindo, uma honra. Então, agora são 7 horas, eu acho que a gente já pode começar. Então, a live de hoje é uma complementação da live da última segunda. Hoje vai ser uma live em que a gente vai falar sobre as 2 patologias do sono mais prevalentes, que são a insônia e a apneia do sono, tá certo? Na live anterior, a gente deu um contexto geral sobre sono. Então, nós falamos das diferentes fases do sono, as 5 fases. Falamos bastante da fase REM, que é a fase de movimento rápido de olho, que é o momento do sonho, né? Tiveram muitas perguntas interessantes. E aí a gente acabou falando de outros distúrbios do sono, como síndrome das pernas inquietas, narcolepsia, sonambulismo, pesadelos. Nós falamos de várias, né? Porque tiveram muitas perguntas e a gente foi respondendo. E a gente acabou meio que fazendo uma abordagem bem geral sobre os distúrbios de sono. Mas o objetivo maior da primeira live foi mostrar para todos a importância de uma boa noite de sono. Então, foi mostrado como uma noite bem dormida está associada a uma saúde muito melhor, tanto física quanto emocional. Foi mostrado como o sono ele está relacionado à modulação de metabolismo, à modulação de múltiplos hormônios, e quando o sono não é adequado, a gente acaba pagando um preço alto com patologias, certo? E hoje, então, nós vamos falar das 2 principais, né? Eu comentei também de um estudo feito na cidade de São Paulo, um estudo populacional, e eles utilizaram esse modelo de questionário em anos diferentes. Então, em 87, em 1995 e em 2007. E o interessante é que eles observaram nesse estudo que o distúrbio de prevalência de sono tem aumentado progressivamente. Então, como nós comentamos na última live, as mudanças de hábitos de vida têm facilitado o aparecimento de distúrbios de sono. Então, a sobrecarga maior imposta pelo trabalho, as redes sociais que pressionam e mantêm a mente sempre em atividade intensa, mesmo com informações superficiais, mas as pessoas mudam rápido de foco de informação e, graças a isso, a mente fica sempre hiperativa, né? O metabolismo cerebral sempre aumentado. Enfim, os distúrbios de sono têm aumentado progressivamente. Em alguns estudos, fala-se que até 30% da população mundial tem algum distúrbio de sono. Então, isso é algo extremamente significativo. E aí a gente falou um pouquinho sobre aquela classificação de sono, né? E das diversas patologias. Bom, hoje, então, a gente vai falar de 2 patologias que são muito prevalentes, que são muito frequentes na população. Então, primeiro eu vou falar da síndrome da apneia do sono. Ela é classificada em 2 tipos. Nós temos a síndrome da apneia obstrutiva do sono,
que acontece porque existe uma dificuldade do ar em passar pela via respiratória durante o sono, e tem a síndrome da apneia central do sono. Essa a gente vai abordar menos porque ela está relacionada a patologias cerebrais mais específicas. Tá? O que interessa para a gente aqui é mais a síndrome da apneia obstrutiva do sono. E a apneia obstrutiva do sono, ela tem uma prevalência grande, então, nas pessoas acima de 50 anos, a prevalência chega a 9%. Então, vocês vejam que isso é uma coisa bastante frequente, né? E a apneia do sono, ela é uma patologia, ela é uma patologia crônica e ela pode ser progressiva. E aí, na apneia do sono, a gente tem uma definição. O que é a apneia obstrutiva do sono? Então, são distúrbios de vias aéreas que produzem pausas respiratórias durante o sono, e essas pausas, geralmente, elas são associadas ao ronco, certo? Então, o indivíduo que tem a apneia do sono é aquele indivíduo que ronca bastante e o seu companheiro de quarto observa que, de tempos em tempos, tem uma parada da respiração. O indivíduo faz uma apneia, que é a parada da respiração. Essa apneia dura um tempo, alguns segundos, e então o indivíduo tem um micro despertar e ele volta a respirar de forma consciente. Geralmente ele pega no sono logo em seguida. Esse detalhe é importante porque esse micro despertar ele vai acontecer várias vezes ao longo da noite. O indivíduo pode nem lembrar no dia seguinte que ele teve esse micro despertar, porque é um despertar muito rápido e ele já volta a conciliar o sono. E novamente ele vai voltar a roncar, vai ter a apneia novamente, vai acordar. E o que isso provoca? Isso provoca um sono não reparador. O indivíduo tem múltiplos micro despertares e quando ele acorda de manhã, apesar daquela sensação de que ele dormiu a noite inteira, ele acorda cansado, ele acorda com sono. E aí vem as consequências de um sono de má qualidade, que são múltiplas consequências. A primeira coisa é um cansaço físico intenso. O indivíduo já acorda cansado, com uma fadiga significativa. E esse indivíduo ele acaba tendo também dificuldade de se concentrar, dificuldade de memorizar, a irritabilidade aumenta, a chance de erros profissionais aumenta bastante e a qualidade de vida acaba sendo comprometida de uma maneira geral. Então, muitas pessoas podem ter todos esses sintomas que eu citei por causa da apneia obstrutiva do sono. E muitas dessas pessoas nem imaginam que tem essa patologia, não vão buscar ajuda. E as consequências podem ser muito piores, porque na apneia obstrutiva do sono, dependendo do tempo que o indivíduo fica sem respirar, fazendo com que haja uma redução da oxigenação sanguínea, porque o pulmão não faz as trocas de oxigênio com o sangue, o indivíduo faz algo chamado hipoxemia. E essa redução de oxigenação de sangue pode produzir muitos problemas, e alguns muito graves, como, por exemplo, arritmias cardíacas, como doença cardiocirculatória, aumenta o risco do indivíduo fazer AVC, né? Quando eu fiz a live sobre AVC, eu coloquei a síndrome da apneia obstrutiva do sono como sendo um fator de risco muito importante para o desenvolvimento do acidente vascular cerebral. Por quê? Porque essa pausa respiratória ela produz alterações autonômicas que vão alterar ritmo cardíaco, vão alterar tonicidade de parede de artéria. Então, o indivíduo pode fazer uma obstrução arterial e ter um AVC enquanto dorme. Aliás, o acidente vascular cerebral isquêmico é muito comum durante o sono. Então, vocês vejam só como pode ser uma coisa grave.
Outro detalhe, às vezes a apneia ela é tão intensa a ponto de fazer arritmias cardíacas graves que podem levar a uma parada cardíaca. Então, a apneia obstrutiva do sono severa propicia múltiplas patologias, podendo chegar ao extremo, que seria o óbito. Então, eu acho que vocês que estão assistindo devem passar esse recado, devem conversar sobre isso, sobre a apneia obstrutiva do sono com as pessoas ao seu redor, porque muitas têm e não sabem e não procuram ajuda. A apneia obstrutiva do sono, ela pode acontecer, às vezes, por alterações anatômicas de vias respiratórias, tá certo? E aí as condutas terapêuticas são tomadas pelo otorrinolaringologista. Então, o indivíduo pode ter uma apneia obstrutiva do sono por desvio de septo, por adenoides grandes, por hipertrofias de corneto, por pálato mole e úvula alongados e redundantes, enfim, alterações anatômicas de vias aéreas superiores. Isso é uma possibilidade. Mas a maior parte dos pacientes que têm apneia obstrutiva do sono, eles têm por causa de um outro fator de risco importante, que é qual? A obesidade. Então, a apneia obstrutiva do sono, com frequência, está associada ao aumento de diâmetro abdominal. É aquele indivíduo que tem a barriga proeminente. Esse acúmulo de gordura aqui no abdômen, ele acontece também na base da língua. Então, quando o indivíduo está dormindo, acaba havendo um colapso da base da língua, que encosta na faringe e dificulta a passagem do ar. Então, o indivíduo puxa o ar e o ar passa num espaço muito reduzido e acaba produzindo um barulho, acaba produzindo um som que é o ronco. E aí ele vai fazendo um esforço para respirar, chega um momento que a musculatura respiratória dele não dá conta mais de vencer essa resistência da passagem do ar. Então é quando ele para de respirar, quando ele acorda. Então a obesidade é um fator de risco fundamental para a apneia obstrutiva do sono. E além disso, o hipotiroidismo é uma causa significativa. Então, um paciente com apneia obstrutiva do sono, ele passa por uma investigação procurando distúrbios metabólicos, e o hipotiroidismo é um fator importante, né? Porque o hipotiroidismo faz com que o indivíduo tenha uma redução de metabolismo, ele acaba ganhando peso, ele acaba fazendo uma retenção hídrica, e isso facilita o aparecimento da apneia obstrutiva do sono. As repercussões da apneia obstrutiva do sono são várias, né? Então, a fragmentação do sono, conforme eu já falei para vocês, produz a sonolência excessiva diurna. A apneia obstrutiva do sono está associada a uma maior prevalência de hipertensão arterial sistêmica, aumenta o risco cardíaco, aumenta o risco de AVC, leva a prejuízo cognitivo e leva a alterações de humor. Então, essas são as consequências da apneia obstrutiva do sono não tratada. Então, é o paciente que chega no consultório reclamando de fadiga, de cefaleia matinal, de perda de libido. A vontade sexual ela é muito reduzida nos pacientes que têm apneia obstrutiva do sono. Boca seca é uma outra queixa importante. Então, chega no consultório com essas queixas, né, o médico ele vai fazer um questionário e é muito importante que tenha um acompanhante de quarto, porque é esse que vai descrever certinho como o indivíduo dorme, como é a pausa respiratória. Aí, nesses casos, o que a gente faz? Pede um exame chamado polissonografia. A polissonografia é um exame em que a gente faz uma monitoração da respiração da pessoa enquanto dorme. Então, são colocados eletrodos no couro cabeludo para definir as fases do sono,
porque a gente sabe que a apneia ela vai acontecer mais na fase REM, que é a fase do sonho, né? Vocês se lembram da última live que eu disse que é na fase REM, a fase do sonho, em que a musculatura mais fica atônica, perde o tônus. Então, se perde o tônus, a musculatura fica flácida, ela fica sem movimento, sem capacidade de contração. E é nesse momento em que a musculatura faríngea passa pelo mesmo mecanismo, tá certo? Então, a polissonografia ela vai observar o ritmo elétrico cerebral para definir as fases do sono, é colocado um aparelho para ver o movimento respiratório, um oxímetro para ver o quanto nas pausas respiratórias existe a queda de oxigenação sanguínea, são colocados eletrodos musculares para ver o quanto há de movimento muscular, porque às vezes a insônia que acompanha a síndrome da apneia obstrutiva do sono pode ser por causa, por exemplo, de movimento periódico de perna ou a síndrome das pernas inquietas, conforme a gente já falou na última live também. Então, o diagnóstico é a clínica, né, a história que a pessoa traz para o médico, que é todas aquelas sensações ruins que eu falei para vocês, é feita a polissonografia, e essa polissonografia vai dirigir o tratamento, tá? Porque pela polissonografia nós vamos definir o chamado índice apneia-hipopneia, que é o número de pausas respiratórias que acontecem por hora, o quanto isso tira de oxigenação sanguínea, o quanto isso altera ritmo cardíaco, e a partir daí a gente define como é o tratamento, né? E aí vem a pergunta interessante, e como é feito o tratamento? Bom, o tratamento eu não vou falar para vocês de remédio, conforme eu já combinei desde a primeira live, mas vou falar de orientações gerais, né? Então, o tratamento ele pode ser clínico, que eu vou falar um pouquinho para vocês, mas ele, muitas vezes, só o tratamento clínico, só as mudanças de hábitos de vida pode não ser suficiente. E aí a gente tem as opções que precisam ser direcionadas por profissionais da saúde. Então, nós temos um aparelho intraoral que pode ser usado, que são os odontólogos que dominam essa parte, que é um aparelho que faz com que haja um reposicionamento da mandíbula, certo? Existe o tratamento padrão mais comum, que é o CPAP, que é um aparelho de pressão positiva colocado nas vias aéreas à noite, uma máscara, e esse aparelho de pressão positiva ele evita que haja o colapso da via aérea durante a noite. Esse é o tratamento padrão, é o que a gente acaba usando mais. Existe o tratamento farmacológico, então às vezes a gente utiliza alguns medicamentos que funcionam como estimulante ventilatório, medicamentos que atuam suprimindo a fase REM do sono, que é a fase do sonho. Então, quando a gente suprime a fase REM, esses pacientes com apneia do sono acabam tendo menos eventos de ronco e de apneia propriamente dita, tá? E, às vezes, o tratamento cirúrgico, que aí é quando o otorrino entra em ação, né? Aí o procedimento cirúrgico vai variar, né? Desde de cirurgias pequenas, como correção de desvio de septo, retirada de adenoide, até úvulo-palato-faringoplastia, que já é uma cirurgia assim, mais extensa, mas às vezes é necessário. Bom, e o tratamento clínico, aquele que serve para todos os pacientes que têm apneia obstrutiva de sono, que todos vocês precisam seguir, mesmo os que não têm apneia obstrutiva do sono. Primeira coisa é perder peso. Veja bem, perder peso é fundamental. A maior parte dos meus pacientes com apneia do sono leve acabam ficando bem pura e simplesmente com a perda de peso. Principalmente quando essa perda de peso é mais direcionada pela atividade física regular aeróbica. A atividade física regular aeróbica ela tem um papel fundamental na melhora da arquitetura do sono e é um remédio
poderosíssimo contra a apneia obstrutiva do sono. Uma orientação muito interessante é evitar os sedativos. A pessoa que tem apneia obstrutiva do sono e usa benzodiazepínicos, que são os faixa preta, essas pessoas têm uma piora muito grande do quadro clínico. Então, o indivíduo que tem apneia obstrutiva do sono e toma lá Rivotril, diazepam, lorazepam, dormonide, essa apneia obstrutiva do sono vai piorar, porque esse tipo de remédio acaba relaxando a musculatura e isso vai facilitar a instalação da obstrução maior à passagem do ar. O álcool é terrível, vejam bem, é terrível para quem tem apneia obstrutiva do sono. É um indivíduo que tem apneia obstrutiva do sono e toma o álcool, ele vai ter um relaxamento muscular muito maior na hora do sono e, consequentemente, a apneia vai ficar muito mais grave. E, por último, as medidas de higiene do sono, que eu vou falar logo depois, quando eu falar a respeito da insônia. Tá certo? Meu amor, pergunta aí sobre a apneia obstrutiva do sono. Nós temos perguntas sobre a apneia, sim, mas antes gostaria de dar uma boa noite, porque tem muita gente aqui na live dando boa noite pra gente. Então, nós agradecemos a esse carinho imenso e também pela participação de vocês, sempre aqui com a gente, às segundas-feiras. Isso é realmente muito bom. Olha, a Sara Fedrigo dando boa noite pra gente. Sara, boa noite. A Maria Cristina Ortega, a tia Cristina. O Adão Fernandes. Adão, um abraço, dizendo, estamos juntos para mais uma live. Adão e a Mila. O Delmo Giandon. Doutor Delmo, pediatra José maravilhoso. O craque Ana. Pessoal lá de Curitiba, Isa Marçal. Um abraço, lá de Isa. Najá Ivanete, que não Oi, perde Ivanete, uma boa live, noite, né, Ivanete? sim. A Marlene Ortega. Tia Marlene, abraço. Fátima tia. Costa, nossa amiga Fátima, Margarete, abraço, lá de Belo Fátima. Horizonte. Margarete, Belo Horizonte, abraço. Isso, Valdecíria Elisângela Opa, Batista. meus amigos queridos. Conceição boa noite. Zanin, Conceição, Adenilson abraço, de Conceição. Paula, a Val Adenilson, Bressani, Juliane A Lobo. Val é a sócia, Juliane também está sempre Também, presente. né? O esposo também. A Silvia Paris, que tem uma pergunta, já volta a pergunta dela. Deixa eu ver quem mais. A Nayara Fernandes com a gente. Oi, O Nayara. Clodoaldo Anderson. Clodoaldo, A Fernanda abraço, Falcão. Fernanda, abraço, Fernanda. Hildia Sônia, Helena Tia Tosti. Hilde, abraço. Rita, Risa Tugo. A Rita, abraço, Rita, minha Luciana paciente querida. Botari, a nossa Abraço, amiga Luciana. querida Rosimari Sextinel Clauso. Nossos boa companheiros noite. de pedal, nossos amigos Pois queridos. é. A Fátima Messi, Ione Abraço, Dini, a Ione, Maria abraço, Zalete. Ione. Maria Zalete, abraço. Isso, deixa eu ver quem mais aqui. A Marister também está sempre A Maria com a Esther sempre gente. assiste. A Maria Esther e a Jaqueline sempre estão assistindo. Isso, a Jana Nones, Abraço, a Natália Jana. Gomes, Josiane Cristina, Natália, olha abraço, quanta gente, Natália. né? Josiane. Maria Albertina, Inês Nones, minha Abraço, colega Inês. de Labuta. Inês é querida. A Sebastiana, Narese, Solange, Benedita, Irene Galina, Muita a gente irmãzinha Viviane Bredo, Oi, Carlinhos Viviane. também. Abraço, os dois Carlinhos, assistem e vai. o Davi também assiste O Davi, junto. meu sobrinho maravilhoso. A Bernadette Reguine de Paula, lá Abraço, de Najá Bernadette. também. Olha só quanta gente. Ó, ó. a Celeste, aquela que faz o melhor bacalhau da cidade. Abraço, Celeste. Celeste, você está acabando com a gente, viu, Celeste? Todo sábado um bacalhau da Que Celeste. delícia! Sueli Oliveira, Abraço, Nilza Sueli. Antonelli, Lúcia Nilza, Poli. querida, Nilza. Isso. E vamos à pergunta, né? Ó, Elza Moura, Abraço, Franciele Elza. Santos. Ó, Abraço, nós temos Fran. uma pergunta aqui, você estava falando das questões, né? Dos anestésicos, é isso, né? A Silvia Paris, ela disse que toma Zolpidem. Não sei se está nessa categoria, mas ela gostaria de saber se esse medicamento faz mal. Quem perguntou? A Silvia Paris. Silvia, a gente está falando aqui especificamente, a princípio, da apneia obstrutiva do sono, né? Se você tem apneia obstrutiva do sono, tem alguns remédios que a gente precisa evitar, né? Os principais são os benzodiazepínicos, que são aqueles faixa preta, né? Então, por exemplo, diazepam é horrível, Rivotril é horrível, dormonide é horrível. Os faixa preta, eles acabam reduzindo o tônus muscular e acabam piorando a apneia obstrutiva do sono. O Zolpidem,
é uma opção um pouco diferente, né? O Zolpidem é um remédio com perfil de segurança melhor. É um remédio em que a gente tem uma chance, o seu médico teria a chance de mudar com mais facilidade, de não ser tão rígido na dose, né? O Zolpidem é um remédio que, às vezes, a gente pede para o paciente fazer testes de redução de dose para ver como é que fica. E na apneia obstrutiva do sono, o Zolpidem não seria tão ruim, tá? Mas aí você está perguntando, só que eu teria que saber muitos detalhes, né? Se você tem apneia obstrutiva do sono, qual o tipo de apneia, se essa apneia ela é importante o suficiente para interferir na sua oxigenação sanguínea. Mas, de qualquer forma, o Zolpidem é menos arriscado do que os benzodiazepínicos, que são os faixa preta. E nós temos perguntas aqui da Val. A tia Cristina tirando um sarro. O que tem nessa caneca de florzinha azul? Tia Cristina, a caneca é bonitinha, né? Foi presente de casamento. Ó. E o que tem aqui dentro? Água. A gente vai falando, a boca vai ficando seca. Olha só, nós temos uma pergunta, abraço aí para quem foi que Foi a falou? tia Cristina. A tia Cristina, né? Um abraço aí para a tia Cristina. Nós temos a pergunta aqui agora da Val. Ela quer saber assim, se quem tem problemas de arritmia e ronca muito, corre algum risco? E como identificar a apneia para quem mora e dorme sozinho? É um problema maior, né? Quem dorme sozinho é mais complicado. Aí vai ter que se apegar àqueles sintomas diários, de fadiga, de acordar já cansado, dor de cabeça matinal, acordar com a boca seca, uma pessoa que está sempre muito irritada, que tem uma dificuldade grande de se concentrar nas suas atividades, que desenvolve uma ansiedade. Então, aí ficam aquelas sensações gerais como pista, tá certo? Vai ter que se apegar a isso. Quando tem um companheiro de quarto, facilita, porque normalmente o companheiro de quarto observa a pausa respiratória, né? E se o indivíduo tem uma apneia obstrutiva do sono e já tem arritmia cardíaca, então essa apneia obstrutiva do sono precisa ser tratada com mais rigor ainda, porque os riscos ficam maiores. A Daniele Barzon, que também participa sempre com a gente. Boa noite, Daniele. Ela está dizendo o seguinte, que durante o sono tem paciente que ronca e chega até a engasgar, né? Ela quer saber quais são os perigos disso. É isso aí. O perigo é o tempo que a pessoa fica sem respirar. E isso que você falou é muito comum mesmo. Vai roncando, de repente para de respirar e aí dá aquele engasgo, né? Aquele ronco diferente e acorda. Esse é um micro despertar. Então, quando tem esse tipo de engasgo, é quase certo que tem a apneia, né? Está fazendo a pausa respiratória. Então, é um detalhe a mais no quadro clínico. Bom, e vamos aproveitar aqui que nós estamos com bastante gente participando, né? Ao vivo conosco. Vamos pedir para que os participantes inscrevam-se no nosso canal, para quem ainda não se inscreveu no nosso canal no YouTube, Dr. Milton C.R. Medeiros, e também compartilhar o link da live, porque isso ajuda muito a informação chegar ao maior número de pessoas. Sim. Isso é legal. Vamos dar mais alguns boa noites para você poder continuar aí na nossa live. A Luciana Botardi, ela está dizendo que aprende muito com essas lives. Faz tempo que eu não a vejo. Tomara que você esteja bem, tá? Muito querida você. Abraço. A Elza Moura participando. Abraço. Franciele Santos. A Fran, abraço, Fran. Moisés Carrara. Moisés, meu paciente querido. Ele é do interior do Paraná. Não me lembro se ele é de Guaraci. É de uma cidade aqui por perto, uma pessoa muito querida. Ele e a esposa. Abraço. Abraço. A Elza Freitas também participando. Sim, o doutor Valdecir e a Marilda assistindo. Que honra. Abraço para vocês. São os pais da brilhante Fabiola. Ah, que legal. Beijo para a Fabiola também. A Fabiola mandou um recado para mim na live passada, dizendo que ela não consegue assistir ao vivo, porque... Mas ela assiste depois. E ainda fica compartilhando o link, mandando
mandando para as pessoas. Muito obrigada pelo carinho, viu, Fabiola? Com a gente também a Varlete, Anselmo, abraço, diretora lá do Ivanilde, o Pitô Fernandes, lá de Pitô, Najá. abraço, ex-prefeito de Najá, muito Isso. querido, abraço, Pitô. A Mara Pereira, Priscila Oliveira, também de Najá. Priscila, abraço, Neuza Priscila. Balduino. A Neuza, minha amiga querida. Tá sempre com a gente, né? Muito obrigada pelo carinho. Ó, meu viu, amigo Neuza? Netão tá assistindo, um dos maiores goleiros que eu já vi jogar. Grande amigo, abraço, Netão. A Ivanete aqui também está Ivanete, participando, querida. e ela tem uma pergunta: é normal acordar com o próprio ronco? E ela Essa dá uma pergunta é gargalhada. Então, Ivanete, é assim, é como eu disse, quando você tem a apneia obstrutiva do sono, comumente, você tem um micro despertar e já volta a dormir. Né? Então, você nem nota, você está roncando, faz a pausa respiratória e tem um despertar, porque é a sua consciência, a consciência ao despertar que vai fazer você respirar direito, tá certo? E aí você já volta a dormir. Em alguns casos, você acorda e não concilia o sono em seguida. É isso que você está descrevendo, é acordar com o próprio ronco. Você ronca, acorda, gostou da imitação? Você ronca, acorda e não concilia o sono em seguida. Então você lembra que você acordou porque roncou. Mas na maior parte das vezes você vai ter só um micro despertar, que é o ronco, o acordar breve e já voltar a dormir, entendeu? Então, mas é possível você roncar, acordar e não conciliar o sono em seguida. Então você acordou com o próprio ronco. O Caio deve ter terminado a aula online, ó, já está aqui participando abraço, com a gente. Caio. Neto Cariguena também. Netão, meu goleirão. Pode dar continuidade. Bom, gente, então tá. Então nós falamos a primeira parte aí, que é a apneia obstrutiva do sono. A outra coisa importante que eu vou falar hoje é sobre a insônia. Né? A insônia, que é muito comum. Então, a insônia é uma dificuldade em iniciar o sono ou de manter o sono. Por que você riu aí, meu irmão? Eu tô rindo aqui porque a Fátima, mas desculpa interromper, mas tem uns comentários que são engraçados, né? A Fátima Mestre está dizendo assim: Dr. Milton, cada vez que o senhor toma água na sua caneca de florzinha, tenho vontade de tomar café a essa hora. Às vezes eu uso, mas aí nós vamos falar sobre isso, Fátima, que o café ele pode ser um fator importante para atrapalhar o sono. A gente vai falar quanto tempo você tem que dar de intervalo entre o café e dormir, né? Mas essa canequinha, às vezes, eu uso para tomar café também. É a minha canequinha da sorte, essa aqui. A caneca de florzinha. Nós temos um casal de caneca de florzinha, para mim e para o meu amor. E elas estão sempre juntas ali. Tá, então, o sono, a insônia, a dificuldade do sono, então... existem 3 tipos de insônia, né? O que a gente chama de insônia inicial, que é aquela dificuldade de conciliar o sono, né? Então, quando você deita na cama, o normal é que em até 20 minutos você pegue no sono. Tá? Quem leva mais tempo que isso para dormir, já tem um tipo de insônia, que é uma insônia inicial. Aí existe a insônia de manutenção, que é aquela insônia em que você deita, dorme, só que logo depois você acorda. E você fica tendo um sono ruim, de acordar e dormir, acordar e dormir. É um sono não reparador. E existe a insônia terminal. A insônia terminal é aquela em que você deita, dorme, tem um sono ali por algumas horas, mas rapidamente você acorda. E aí você acorda 1 da manhã, 2, 3 da manhã e não consegue mais dormir. Essa é a chamada insônia terminal. O fato é que a insônia está sempre associada a uma percepção de má qualidade de sono, porque no dia seguinte você acorda sonolento, irritado, cansado, fica com dificuldade para se concentrar nas coisas, dificuldade de memorizar, né? Você diminui a sua capacidade de desempenho profissional. Então, o sono ele é importante para que você tenha um dia seguinte muito bom. Quando o seu sono não está adequado, o que acontece? Você se sente cansado, né? Você teve um sono que não foi reparador. A insônia, propriamente dita, ela está presente em até 15% da população,
Então, vocês vejam que é uma prevalência realmente muito alta, né? E a insônia ela é dividida em aguda e em crônica. A insônia aguda é aquela insônia mais situacional, insônia de adaptação, né? Qualquer pessoa pode ter, num momento ou outro, uma dificuldade de sono porque está passando por problemas pessoais mais sérios, né? E aí tem a dificuldade de dormir. A insônia crônica é diferente. A insônia crônica ela é definida como aquela que acontece mais que 3 vezes por semana e dura mais que 3 meses. Na insônia aguda, quando a gente precisa de remédio, normalmente a gente utiliza por um período curto, de no máximo ali 4 a 6 semanas e já retira. Na insônia crônica, muitas vezes a gente precisa introduzir o remédio e manter por períodos mais longos, tá certo? Fatores de risco para insônia. Então, veja só, essa parte é interessante. O idoso, ele tem muita insônia. Como nós vimos na live anterior sobre a arquitetura de sono, o idoso tende a ter uma redução das fases 3 e 4 do sono, que são as fases de sono mais profundo, sono mais reparador. E os idosos também têm menos fase REM de sono, ou seja, os idosos sonham menos. E como a gente falou aquele dia, o sonho ele tem uma importância grande para reforço de conexões neuronais. Então, o idoso ele tem uma alteração de sono que é mais ou menos esperada à medida que os anos vão passando. Aí a insônia, um fator de risco para a insônia são comorbidades, como, por exemplo, dor crônica. O indivíduo que tem dor crônica, ele pode não pegar no sono porque a dor não deixa. Refluxo gastroesofágico é uma causa comum de insônia. Então, refluxo gastroesofágico é quando começa a voltar a substância do estômago para o esôfago. Então, o indivíduo pode ter queimação retroesternal, né? Queimação aqui no peito, pode ter tosse por irritação da mucosa faríngea em decorrência do ácido que está voltando até a boca. Então, refluxo gastroesofágico pode ser uma causa de insônia. Os pacientes que têm asma, as mulheres, quando chegam no climatério com uma frequência significativa, climatério é a situação pré-menopausa, né? Então, antes da mulher ter a menopausa, que é a última menstruação, durante alguns anos ela passa pelo desconectou, reconectou. Então, nessa fase de climatério é muito comum as pessoas terem distúrbio de sono, tá certo? Doenças metabólicas como o hipertiroidismo, por exemplo. O hipertiroidismo ele aumenta o metabolismo orgânico, né? E esse aumento de metabolismo pode interferir com o sono. E outra causa importante de ansiedade são os chamados distúrbios de humor. Então aí entra o transtorno de ansiedade, a depressão, o distúrbio bipolar. Né? Então, por exemplo, se a gente for olhar esses distúrbios do humor como causa de insônia, a gente sabe que a insônia inicial, que é aquela da dificuldade de conciliar o sono, frequentemente ela está associada a transtorno de ansiedade generalizado. Né? Essa insônia inicial ela pode ser também por síndrome das pernas inquietas e também por aquilo que nós comentamos na última live, que é a síndrome da fase atrasada do sono, que são aquelas pessoas que têm uma dificuldade para pegar no sono cedo, né? São as pessoas que preferem dormir lá por 1, 2 da manhã, mas no outro dia tem que acordar cedo para trabalhar ou para estudar, e essas pessoas acabam tendo uma alteração no seu rendimento do dia a dia. A insônia de manutenção, que a gente chama, que é aquela insônia que você pega no sono, mas depois fica acordando e dormindo, acordando e dormindo, pode ser por bruxismo, que é o movimento dos dentes, um dente contra o outro, fazendo aquele barulho, pode acordar. Movimentos periódicos das pernas, também pode ser causa de insônia de manutenção. E a insônia do despertar precoce, que é a insônia terminal, que é aquela que você pega no sono, mas acorda muito cedo e não consegue dormir mais, pode ser por depressão. A depressão com frequência faz isso. Eu tenho muitos pacientes que chegam para mim
só com a queixa de insônia terminal, despertar precoce. E aí, quando a gente vai para o questionário, que vai para os exames, acaba evidenciando uma depressão nessas pessoas. Tá certo? Então, insônia é isso. Vocês já sabem tudo de insônia. Agora, eu vou falar para vocês o que é a higiene do sono. Antes de falar de higiene do sono, você quer fazer alguma pergunta? Então vamos para umas perguntinhas. Nós temos algumas perguntas, mas eu quero dar uma boa noite para a Damares Cardoso, que Um está abraço, assistindo. Damares, A Damares está sempre, sempre com a gente, ela compartilha os eventos. Sim, ela participa sempre ativamente. Participa aqui com a gente. A Vânia Cristina, que tem aqui uma colocação. O Adilson Rompinelli, que está assistindo a gente lá da de praia, Matinhos. mora em Matinhos. Abraço, Adilson, meu amigo. A Celeste Lourenço aqui, que tem uma colocação, você já vai falar sobre a questão da higienização do sono, e com certeza você vai tocar nesse assunto aqui que ela está questionando. Então eu vou guardar a pergunta para o momento. A Sônia Frederico. Sônia, abraço. A Maria Ramires, também Dona com a Maria gente. Borrasca, minha amiga querida. Abraço. O Denilson Rafaini Bonita, assistindo, acompanhando a live lá do Mato Grosso. Lá do Mato Grosso do Sul. Abraço, Rita. E deixa eu ver quem mais, a Jaqueline Negrete também. Abraço, com a gente. Jaque. A Jaque disse que a gente faz companhia para ela toda segunda-feira, né? Que honra, Jaque. Tão gostoso, né? Ler uma mensagem assim. A Neila Mantovani. A Neila lá de Colorado, minha paciente querida, Isso. uma lutadora. Abraço, Neila. Olha que o Miltinho Medeiros está assistindo, né? O Miltinho está assistindo. Em 2 lugares. Isso sim é que está em 2 lugares ao mesmo tempo, né? Está aqui com a gente. Que legal. Muito gostoso ter você aqui com a gente, viu, Miltinho? A Maria Cláudia Simões também. Abraço, Cláudia. A Irene Suzuki. Abraço, Irene. A Cláudia é muito querida. Bom, aqui você estava falando dessa questão, né? A Vânia colocou que ela dorme, acorda no meio da noite, é o caso da insônia terminal, e aí vem os pensamentos, né? E não consegue dormir mais. A Margarete, ela está fazendo uma questão ainda da apneia. Ela quer saber, antes de você ir para essa fase, ela quer saber se a apneia ela comete mais nos homens ou nas mulheres. Pergunta boa. A apneia obstrutiva do sono é mais comum nos homens do que nas mulheres. Né? E a insônia terminal da Vânia, sempre é bom investigar. Tá? Mas uma causa muito comum de insônia terminal são os transtornos do humor, como transtorno de ansiedade generalizada, às vezes uma tendência à depressão, podem ser causa de insônia, de despertar precoce, né? De insônia terminal, mas sempre necessitando de uma investigação. A tia Edenir, lá de São Paulo, também está dizendo que é encontro marcado. Toda segunda-feira está aqui, né? Um abraço para a tia, para o tio, para os primos que assistem depois também. Sim. Pode. Bom, então, antes de eu falar o que é a higiene do sono, né? Primeiro eu vou falar onde é que as pessoas erram e depois eu vou colocar aqui umas orientações de uma entidade chamada Conselho Global de Saúde do Cérebro, que é uma entidade voltada à prevenção de doenças neurológicas, tá? Então, primeiro eu vou falar o que é a higiene do sono. Higiene do sono é você ter hábitos de vida que facilitem a boa arquitetura, o bom ciclo de sono e o bom tempo de sono, tá? Mas um sono de qualidade. Então, vocês vão ver que higiene do sono são mudanças relativamente simples, mas que exigem algum esforço, porque é mudança de hábito, tá? Antes disso, insônia decorrente de má higiene do sono, as coisas que fazem o sono ficar ruim à noite. Então, eles colocam uma lista aqui, sono durante o dia, vai atrapalhar o sono da noite, exercício físico extenuante antes de dormir, horários irregulares para dormir e acordar, isso vai para o Milton também aqui, que tem horário irregular para dormir e acordar, quer ficar estudando de madrugada e às vezes dorme um pouco durante o dia, isso não é legal. Local de sono inadequado, atividades mentais de grande concentração antes de dormir, celular e televisão antes de dormir, né?
tanto pelo conteúdo quanto pela própria luz emitida por esses aparelhos. O uso de estimulante nos períodos da tarde e noite, como o café, o cigarro, alguns medicamentos, tá certo? Então, quando o paciente vem ao consultório, a gente procura algum erro desse, dá orientação e, geralmente, a gente tenta mudar os hábitos de vida das pessoas antes de pensar no remédio. Quando se pratica os hábitos ou não consegue mudar o seu jeito de ser, então a gente acaba introduzindo o remédio. Tá? Mas vejam bem, aí vem as medidas de higiene do sono. O Conselho Global de Saúde do Cérebro coloca 10 orientações que seriam de extrema importância para que o indivíduo dormisse adequadamente. Tá? Então, vamos lá. Primeiro, procurar deitar e levantar em horários regulares. Olha só que interessante. É importante você ter o hábito, então, de ir para a cama no mesmo horário e acordar no mesmo horário, inclusive nos finais de semana. Eu tenho muitos pacientes que têm insônia de início de semana. Por quê? Porque o indivíduo de segunda a sexta, ele deita um horário e acorda aquele horário. Quando chega no sábado, ele vai dormir mais tarde, ele acorda mais tarde. No domingo também. Quando chega na segunda, ele tem que voltar ao ritmo normal, então ele sofre por isso. O sono fica inadequado. Então a semana começa ruim. A semana começa com cansaço, começa com dificuldade de concentração, com irritabilidade. Então manter horário regular para dormir, para acordar, independente de ser final de semana, de ser período de férias, de feriado, isso é importante para que você mantenha a sua arquitetura do sono adequada. Segunda orientação, vá para a cama somente quando estiver com sono. Isso é algo extremamente importante, porque se você vai para a cama sem sono e você fica se mexendo ali, você acaba perpetuando a insônia. Você acaba associando a sua cama a uma coisa ruim, tá? Então, se você vai para a cama, não está com sono, passaram ali 20, 30 minutos, não tem nenhuma vontade de dormir, tem que se levantar e ir para outro cômodo e tentar fazer algo relaxante, né? Uma leitura suave, técnicas de relaxamento, como meditação, enfim. Só vai voltar para a cama quando o sono chegar, tá certo? E aí, bom, e no outro dia? No outro dia, o ideal é que você acorde naquele horário que você está acostumado. E não dormir até mais tarde, porque você foi dormir mais tarde. Porque senão você quebra o ritmo, certo? Terceira orientação do Conselho Global de Saúde do Cérebro. Vejam só que interessante. A cama, ela tem que ser para dormir. Veja bem, você não pode, teoricamente, utilizar a sua cama para leitura, para ver televisão, para ficar mexendo no celular. A cama, ela tem que ser exclusivamente para dormir, tá? 4. Evitar ficar na cama sem dormir. Isso aqui a gente já falou, né? 5. Olha que interessante. O banho quente antes de dormir melhora a qualidade do sono. O banho quente ele faz você liberar uma substância chamada triptofano. E isso melhora a qualidade do sono, produz um relaxamento mais acentuado. Isso facilita uma boa arquitetura do sono. Essa é uma dica interessante, né? 6. Evitar estimulantes. Então, veja só, café e chocolate, eles devem ser ingeridos até 6 horas antes de você ir para a cama. Esse é o intervalo entre o café ou o chocolate e ir dormir. Tá? Esse intervalo ele tem que ser de pelo menos 6 horas. Né? Algumas pessoas vão falar, não, mas eu tomo café à noite e durmo bem do mesmo jeito. Pensa que dorme bem. Na verdade, tem uma impressão de bom sono, mas é um sono de arquitetura ruim. Esse sono de arquitetura ruim vai interferir no outro dia. No outro dia você pode ter mais dificuldade de concentração por causa disso. Você pode ter mais irritabilidade, mais falta de paciência por causa disso.
Então, esse intervalo de 6 horas entre o estimulante e o sono é fundamental. Por isso que o ideal é que a gente tome o café, coma o chocolate, até ali no máximo 2 da tarde, 3 da tarde, para você ter um espaço grande para metabolizar essa substância e dessa forma ela não vai interferir na sua qualidade de sono. O álcool, veja bem pessoal, o álcool é um fator importante para destruir qualidade de sono. Quando a gente bebe, o que acontece? A princípio, dá um sono intenso, né? Então, facilita conciliar o sono. Só que a qualidade do sono fica horrível. É um sono completamente diferente do sono fisiológico. É um sono muito ruim. Isso produz um dia seguinte horrível. Então, a orientação que o Conselho Global de Saúde do Cérebro dá é que você dê um intervalo de pelo menos 6 horas entre o álcool e dormir. Vejam bem, se você bebe à noite e vai dormir, o seu sono já está comprometido, né? Vamos ver aqui. O 7º item é interessante. O intervalo entre o jantar e o horário de dormir. Esse intervalo ele precisa ser de pelo menos 3 horas. Por quê? Principalmente se você come algo pesado, uma refeição copiosa, de difícil digestão, você faz um desvio de fluxo de sangue ali para o seu sistema gastrointestinal, para fazer a digestão desse alimento. E como o sono é um processo ativo, como eu mostrei na última live, o sono ele vai ficar de péssima qualidade. Então, muita gente fala, não, mas eu janto às 10, vou dormir às 11 e durmo a noite inteira. Dorme, mas com uma arquitetura de sono ruim. No outro dia você vai pagar um preço por isso, né? Às vezes sem saber. Então, o intervalo entre a janta e dormir, 3 horas. O 8º item é evitar sono prolongado durante o dia. Até um estudo italiano interessante, que eu cito muito para os meus pacientes, que mostra que aquele soninho depois do almoço, ele aumenta a expectativa de vida, mas ele não pode ser um sono longo. Um dos motivos pelos quais esse sono não pode ser longo é porque, se ele for longo, ele vai atrapalhar o sono da noite. Então, a orientação do Conselho Global de Saúde do Cérebro é que esse sono, à tarde, depois do almoço, ele dure ali 30 minutos no máximo. Não mais que isso. Mais que isso vai atrapalhar a qualidade do seu sono. O 9º item é evitar atividade de alta concentração ou estressante antes de dormir. Então, por exemplo, você está lá na rede social e começar uma discussão no WhatsApp, né? Isso vai interferir no seu sono, né? Ou você está ali fazendo uma leitura, mas é uma leitura tensa, ou é uma leitura técnica. Isso pode atrapalhar o sono. Tudo que exigir muita concentração, você não deve fazer antes de dormir, porque sua mente vai ficar mais ativa, consequentemente você vai ter mais dificuldade para dormir. O 10º item, praticar atividade física regular aeróbica. Isso é fundamental, isso melhora muito a arquitetura do sono. Veja só, esses 10 itens que eu falei, eles estão aqui na parte da insônia, mas eles servem para a apneia obstrutiva do sono também, tá? Porque quando eu falei lá no tratamento clínico da apneia obstrutiva do sono, eu falei da atividade física, de perder peso, de evitar os sedativos e o álcool e praticar as medidas de higiene do sono. Então, tudo isso que eu estou falando aqui, para melhorar a insônia, funciona também para a melhora da apneia obstrutiva do sono. Meu amor, perguntas? A gente vai ter que conversar agora, viu, Celeste? Você vai ter que prestar atenção na sua estrutura do sono e como que você se sente no outro dia, porque a Celeste disse assim, ó, que quando ela toma chá calmante, não resolve, o sono não vem, mas quando ela toma café, ela dorme tranquilamente. Então, essa é uma impressão, né? Só que certamente esse café está interferindo na arquitetura do sono da Celeste. E isso no dia seguinte pode se manifestar através de dificuldade de concentração,
de uma irritabilidade mais fácil, de uma falta de paciência, né? Às vezes dor de cabeça. Então, não é o aconselhado. O café ele deve ser tomado no intervalo aí de pelo menos 6 horas antes de dormir. No intervalo não, o último café até dormir, um intervalo de 6 horas. Olha, e voltando a falar aqui daquele pessoal que sente aquele susto, né? Acorda no susto quando está dormindo. A Neuza Balduino, ela tem um questionamento e a Fátima Messi diz que acontece o mesmo com ela. Estão dormindo, né? Tudo tranquilamente, pelo menos aparentemente, e aí elas acordam no susto, parece que estão caindo. A Neuza até diz assim, parece que o espírito sai do corpo. E ela dá um pulo tão grande que às vezes ela acorda até a gatinha dela. Legal. Ó, a Celeste já escreveu aqui que ela toma o café antes de dormir, mas o sono dela fica agitado. Então. Isso, Celeste. Então, isso aí, esse abalo do sono é a chamada mioclonia do sono. Quando você está pegando no sono, você tem um abalo muscular importante e acaba acordando. É um abalo muito forte. Isso, de maneira geral, a gente não trata, né? A gente considera isso fisiológico, ou seja, normal. Mas, em algumas pessoas, isso acontece com muita frequência. Acontece com muita frequência e aí a gente precisa usar um medicamento para suprimir isso. A Celeste já falou, não, mas é agitado quando eu não tomo café. A Celeste quer tomar café à noite. Então, a Branca, nesse caso aí, né, dos cafés... A Branca Martins? A Branca Martins, ela quer saber qual é a influência dos chás no sono. Então, o chá, ele pode ajudar ou pode atrapalhar, depende do chá, né? Tem os chás que são estimulantes e os chás que são relaxantes. Hoje eu atendi uma paciente, eu acho que ela não tá na live, mas ela é uma paciente que tem uma insônia bastante severa e a gente utiliza um medicamento forte, aí ela se adapta ao remédio por um tempo, depois vai perdendo o efeito. Aí ela me disse que ela está utilizando um chá e ela está dormindo bem. Então tem alguns chás que realmente relaxam, né? Então a gente pode pensar em chá de camomila, chá de erva doce, né? São chás que relaxam. Agora tem os chás estimulantes que você não deve usar, por exemplo, o chá verde, né? O chá verde ele é um estimulante. O chá preto, porque aí são chás com muita teína, né? Com uma xantina que funciona como estimulante. Então esses chás aí mais relaxantes, como camomila, erva doce, devem ajudar. Algumas pessoas estão chegando agora na live aqui com a gente. A Fabiola, abraço, acabei Fabiola. de chegar, tá dizendo que a gente é top. Obrigado, Fabiola. Obrigada, viu? Tem aqui, deixa eu ver também, o pessoal que está participando, a Eliane Cândido, minha amiga querida. Oi, Lio, um abraço, também, meu treinador. A Maria Santos, né? A Maria Santos, inclusive, tem até uma pergunta. Ela está dizendo assim que quando ela não dorme direito, né? E ela acorda várias vezes durante a noite, normalmente ela tem dor de cabeça de manhã. Isso, Maria. E essa é uma das consequências da noite mal dormida. É a dor de cabeça. Isso acontece com muita frequência. É isso aí, pessoal. Aqui também tem uma pergunta aqui da Cairuza, da nossa amiga Jussane, Cairuza. Abraço, Jussane, lá de Najá assistindo. Cunhada. A Cairuza está dizendo assim que ela tem dificuldade para dormir, que ela dorme de 2 a 4 horas à noite, mas que ela dorme melhor quando escuta música. Ela quer saber se tem algum problema em escutar música ao dormir. Não, se é uma música relaxante que te faz dormir, não tem problema nenhum. As pessoas têm as suas particularidades para conciliar sono, né? Eu tenho paciente que prefere, por exemplo, até uma já, eu não me lembro quem foi que falou, que tem que assistir televisão. Então assiste a Juliane Lobo que falou isso na live passada. Então ela deixa ali uma TV, né, num programa tal, baixinho e pega no sono. Teoricamente não é o ideal, porque a luz da televisão ela interfere muito na tal da arquitetura do sono. Né? Mas tem pessoas que têm suas particularidades, né? Algumas pessoas preferem fazer uma leitura,
antes de dormir. Então, isso é muito variável. Mas a orientação geral, pelo menos do Conselho Global de Saúde do Cérebro, é que isso não seja feito, né? Porque a luz, ela faz um estímulo cerebral, né? Faz um estímulo nos núcleos supraópticos do hipotálamo. Olha só que, né? Que coisa bonita, núcleo supraóptico do hipotálamo. Mas é onde o estímulo luminoso chega e isso faz com que haja uma modulação hormonal e metabólica que não favorece um sono de qualidade. Então, por isso que o ideal, na verdade, é você ir para a cama quando tiver sono e não ter nenhuma atividade ali. Olha, ainda voltando a falar dos chás, a Elza Freitas, ela está dizendo que ela toma chá de hortelã antes de dormir. Chá de hortelã é relaxante, sim, chá de hortelã é legal. Muito bem, ó, a Patrícia Nicastro também. Oi, sempre Patrícia, participa abraço, com a sempre. gente, né? Ela diz que os pais acordam no meio da noite e tomam um café para dormir. Então, isso é ruim, né? Aí ainda mais os pais que já têm uma certa idade, a arquitetura do sono já não é adequada, isso vai interferir, inclusive na parte de memória. Olha, mais pessoas aqui entrando agora na live, né? A gente está quase chegando no finalzinho, mas o importante é que as pessoas participem, né? A hora que conseguem. O Carlos Storm. Tá? O artilheiro Storm, sim. Participando Abraço. também. E a Érica Militão, ela tem uma pergunta. Ela está dizendo assim que desde a adolescência ela sofre de insônia, mas depois que ela teve uma depressão, ela não consegue mais dormir se não tomar medicação. Ela diz que toma a quetiapina, alguns outros medicamentos. Se ela não tomar, ela não... E ela também diz que faz atividade física, mas ela não consegue dormir. Então essa já é uma insônia crônica, né? É aquela insônia que dura... mais que 3 meses, é uma insônia que aparece mais que 3 dias na semana. Essa insônia, geralmente, só as medidas de higiene de sono não são suficientes. Então, aí entra o medicamento específico. E a Regina Takashima está participando aqui Regina, com a gente. Minha querida amiga Regina. E ela disse que ela consultou o otorrino por conta do ronco e descobriu que tem a apneia obstrutiva e que após fazer a polissonografia, ela faz um uso aqui de CPAP, é isso? É o CPAP. E ela quer saber se a utilização vai ser para sempre. Geralmente a não ser que você tenha um fator de risco grande, importante, e que você elimine esse fator de risco. Então, por exemplo, se você tem uma apneia obstrutiva do sono por excesso de peso, e aí, a princípio, é uma apneia importante, já tem que utilizar o CPAP, que é o aparelho, né, para dormir, e aí, com o tempo, você perde peso, reduz diâmetro abdominal, às vezes você consegue até tirar o CPAP. Muitas vezes, o fator que te predispõe à apneia obstrutiva do sono é um fator definitivo, como alguma alteração anatômica de via aérea. Aí não tem uma cirurgia para corrigir, ou você opta por não operar, aí nesse caso você vai ter que usar o CPAP direto. Então depende do fator principal que está te levando à apneia obstrutiva do sono. Aí às vezes você vai usar só um tempo, às vezes você vai usar em definitivo, o que não é nenhum problema, né? O que importa é que melhore a qualidade do seu sono. O CPAP, o tratamento com CPAP é um tratamento relativamente recente, é de algumas décadas, e ele mudou demais o prognóstico da apneia obstrutiva do sono. Esse aparelhinho ele já salvou muitas vidas e ele melhora muito a qualidade de vida. Eu tenho um amigo que é psiquiatra, ele era meu paciente e ele tinha uma apneia obstrutiva do sono que atrapalhava demais, né? Ele tinha um dia horrível. E aí acabou indo para o CPAP. E aí ele melhorou tanto que depois de uns meses ele falou para mim assim: Milton, eu acho que todas as pessoas do mundo deveriam usar o CPAP. Tamanho foi a melhora dele. Né? E ele usa esse CPAP, já deve ter uns 10, 15 anos, faz muito tempo que ele usa. Então, se precisar usar para sempre, não é um problema isso.
Olha, a Sara Fedrigo, ela Minha está amiga Sara, dividindo querida. uma situação com a gente que eu acredito que muitas famílias estão vivendo isso por conta das aulas na modalidade à distância, Sim, né? sim. E essa rotina que acaba sendo quebrada por causa disso. Ela está dizendo assim, ó, que não está sendo fácil por esse período, né, em que as aulas estão nessa modalidade, porque a filha adolescente tem dormido nas madrugadas, quase trocando a noite pelo dia, Sim. que estão tentando pôr rotina, mas está complicado. Eu acredito que essa situação ela é dividida por muita gente, sim, né? sim. E na verdade é ruim, né? É uma quebra de hábito de vida que pode acabar cursando com algum problema orgânico. Porque é por aí mesmo. Para as adolescentes, né? Para as duas meninas queridas que vocês têm, para elas não é um grande problema, porque as duas, até pela idade, elas já têm a síndrome da fase atrasada do sono, né? Elas preferem isso, elas preferem dormir mais tarde e acordar mais tarde, né? Agora, já para você, já é diferente, né? Para você já é mais difícil, porque você já tem um hábito de sono mais de horários normais. Então, para você já não é legal. Então, elas saem bem disso. Agora, você e o Sidemar já vão ter um probleminha, porque se vocês ficarem se privando do sono à noite e tendo que acordar cedo no outro dia, porque eu sei que vocês precisam acordar cedo, então, para vocês é ruim. É uma privação de sono que pode custar caro. Você tem razão, é um problema. É uma mudança de hábito de vida que pode trazer consequências orgânicas como cansaço, como estresse, como irritabilidade. Aí pode, em alguns casos, interferir na pressão arterial. Pode virar um problema, né? Tomara que essa situação não dure muito. Bem, nós já temos mais de 1 hora de live, mas temos também algumas perguntas. Vamos responder as perguntas aí, vamos tocando. Deixa eu mandar um abraço para Amanda Gomes, lá de Najá, que está assistindo, está agradecendo a live, dando boa noite aqui pra gente. A Márcia Borrasca também. Abraço, Márcia. E a Jaqueline Negrete, ela está dividindo com a gente uma situação e aí tem uma pergunta logo em seguida. Ela diz que dorme muito bem quando a temperatura está baixa, por isso que ela ama o inverno. Mas no verão o sono é terrível, o corpo não descansa. Então ela quer saber o que a temperatura ambiente pode influenciar no sono. É isso mesmo. Na verdade, as temperaturas extremas, né? Ou não tão extremas, mas temperaturas fora daquelas que a gente tem o hábito, elas atrapalham o sono. Então, se você tiver com frio, seu sono vai ser interrompido, porque aí tem a substância ativadora reticular ascendente no tronco cerebral, que ela vai mandar informações para o seu cérebro de que tem algo desagradável. Quando está calor, a mesma coisa, essa área ela ativa seu cérebro. É mais fácil a gente lidar com o frio, na verdade, né? No frio você se cobre direitinho e fica agradável. No calor é mais difícil. Aí você tem que usar um ar-condicionado, um ventilador, que não é algo, não é um ar mais frio natural, né? Então, às vezes, um ar-condicionado que, quando você regula para uma determinada temperatura, está agradável, mas daí a pouco aquela temperatura já não é a que o seu organismo precisa e você acorda. E o calor, a mesma coisa. Então, quando você está vivendo numa temperatura muito diferente daquela mediana que a gente está acostumado, o sono fica ruim. O calor é mais difícil da gente lidar, sim, do que com o frio. No frio, normalmente, as pessoas dormem melhor. Isso aí, ó. A Caiuza está agradecendo aí a resposta que você deu para ela. Ó, meu amigo Mussum está assistindo, querido, lá de Colorado, menino maravilhoso, baita zagueirão, um grande amigo. Abraço, Mussum. A Dalva, da Lef, também participando com a querida, gente. Ela está dizendo que mãe precisa da Raíssa, levar abraço. o Alcides para uma consulta, porque faz muitos anos que ele tem insônia. Ah, sim, sim.
E olha, a gente faz essas lives por conta disso, né? Tem uns comentários aqui que realmente faz tudo isso valer a pena. A Margarete Malafaia está dizendo que esse assunto é muito pertinente, que o tema de hoje foi muito bom, ela está parabenizando a gente. Obrigado, Margarete. A minha mãe está assistindo a gente, acabou de entrar. Abraço. Acabou a novela, né, dona Dica? Quando acaba a novela, ela vem pra live. Abraço, saudade da Dica. Pois é, ó. E a Isa tá dizendo que nós estamos de parabéns pela live, que ela diz que vai seguir os conselhos para melhorar o sono. Então, esse é o nosso objetivo, sim, né? Sim. A Sara Federico também agradecendo aqui a resposta. A Maria Zalete dizendo que está amando as lives, pois ela tem insônia por causa de transtorno de ansiedade. O Aguinaldo Pinheiro, né? Que você acabou de falar dele. Uhum. A Natália Bazana também. Natália, abraço. Aí ela tem uma pergunta, dá tempo aqui da gente fazer? Vamos responder. Então, assim, ela dá boa noite para você e diz o que fazer quando a pessoa tem dificuldade em acordar, mesmo dormindo cedo. Então, é a percepção de que o sono é bom, mas ele não é. Se você não está conseguindo acordar de manhã, tem duas possibilidades aí. Uma é que você seja uma dormidora longa, que são aquelas pessoas que precisam de muitas horas de sono, geralmente precisam de 10 horas ou até mais de sono para se sentirem bem no dia seguinte. Ou porque esse tanto de sono que você está dormindo não está sendo um sono reparador. Então você está dormindo, mas a arquitetura do sono pode estar alterada. Você pode ter micro despertar. Você pode ter algum problema aí que está fazendo com que o seu sono seja fragmentado. Então você acha que dormiu bem pelas horas que dormiu, mas a qualidade do sono pode não ser legal. Então são uma dessas duas possibilidades. Ou você é uma dormidora longa, é chamado assim porque precisa de muitas horas de sono, ou o seu sono não está sendo adequado, não tem uma arquitetura adequada. É bacana essa interatividade, né? Porque nós falamos, né, que foi a Juliane Lobo que citou na semana passada que dormia com a TV ligada, mas ela diz, mas eu programo para desligar. Isso aí. Essa interatividade é maravilhosa. A Ivani Guidini está assistindo. Oi, Ivani, abraço, noite. Ivani querida. Minha amiga, uma das mais inteligentes que eu conheço. Maravilhosa, Ivani. Abraço, Ivani. E a Lilian Cristina aqui participando, dando umas risadinhas, com certeza de alguma coisa aqui que a gente acabou falando. A Jaqueline Negrete dizendo que nós somos fantásticos, imagina, Jaqueline, que fantástico. São vocês aí que participam, estão sempre com a gente. A Branco Prainha lá de Najá, oi, Prainha, parabenizando a gente pela live. Prainha. A Jane Zanata dizendo que tem uma imensa gratidão. A Jane querida, a Jane é uma pessoa muito especial. A Ana Cláudia Piazzi, ela diz assim, doutor, eu perdi o final da última live, mas porque quando tenho insônia, tenho as pernas inquietas, se puder responder, agradeço. Né? Síndrome das pernas inquietas, é isso aí, tem que investigar. Aproveitando a deixa aqui da Ana Cláudia, todas as nossas lives, elas ficam arquivadas no Facebook e também no nosso canal lá no YouTube. Então, se alguém não conseguir assistir a live do início ou por algum motivo não conseguir assistir a live ao vivo, pode recorrer ao nosso canal lá no YouTube ou então nos nossos arquivos lá no Facebook, que a live vai estar por lá. Maravilha. Porque a síndrome das pernas inquietas é uma causa de insônia inicial e precisa ser investigada. Às vezes a gente acha alguma alteração metabólica que justifique isso e quando não acha nada, a gente utiliza um medicamento específico. Vamos fazer a última, então, para encerrar? Vamos, última pergunta, então. A última pergunta, então, a Fátima Messi, né? Você já comentou alguma coisa sobre isso, mas para a gente finalizar a live de hoje, quantas horas de sono por noite seria o ideal? Essa pergunta é boa, né? Eu até falei na última live também que eu já vi numa revista leiga de que as pessoas precisariam dormir 8 horas de sono. Então, na última live eu mostrei que não é bem assim. Na verdade, depende muito da sua própria percepção. Então, tem algumas pessoas que dormem menos e acordam muito bem. Eu conheço pessoas que com 6 horas de sono, no outro dia acordam descansadas, não têm sonolência durante o dia e têm uma produtividade ótima.
E eu conheço pessoas que precisam de 9, 10 horas de sono. Então, quando essas pessoas dormem 8 horas, para elas pode não ser suficiente. Tá certo? De maneira geral, a gente fala que 8 horas é um tempo adequado, mas isso vai depender também da fase da vida. Como eu falei na última live, né, os recém-nascidos dormem 20 horas por dia, né? Os pré-escolares dormem 12 horas por dia, os escolares dormem 10 horas por dia, os adolescentes precisam de pelo menos 9, 10 horas também. Os idosos já têm um tempo de sono menor, então um sono de boa qualidade ali de 5, 6 horas, às vezes é suficiente para que o indivíduo se sinta bem no dia seguinte. Então não tem um número mágico assim, quantas horas a gente precisa de sono, porque isso é uma característica individual de cada pessoa. Tá? De maneira geral, esse número 8 é um número mágico, aí a gente sabe que vai ser perto disso, o tempo de sono, para que você se sinta bem no dia seguinte. Então, para a gente encerrar, antes de você se despedir, só lembrando que quem tem interesse em adquirir os livros, porque as pessoas sempre perguntam, sim. Então podem entrar em contato pelo fone, que também é o WhatsApp, 3055-4277, vamos falar com a Andréia. Ou a Marlene. Isso, ou a Marlene, e lá terão todas as informações sobre os livros, de como adquirir, sim, ou então ir no consultório mesmo, para quem é aqui de Anapolis. Padre João, lá do Mato Grosso, mandando um abraço, nos abençoando. Sempre com a gente, é ele que reúne a comunidade, ali assiste com algumas pessoas. O Padre João, né? é um indivíduo fantástico, é um indivíduo que está numa área bem distante dos centros, que está lá fazendo bem pelas pessoas, uma pessoa que eu respeito muito. É uma pessoa que se preocupa com o bem-estar do próximo e ele faz o que pode através da religião. Uma pessoa totalmente admirável, meu amigo, Padre João. Gente, é o seguinte, olha só, foi um prazer enorme, né? Hoje, nossa, muita gente assistindo, né? A gente manteve aí 120, 130 o tempo todo assistindo. Foi um prazer, eu acho que a gente conseguiu falar as coisas mais importantes sobre distúrbio do sono. Esse é o nosso objetivo, é dar informações de qualidade, informações com base sempre científicas, tá? Isso que eu falo é sempre baseado na ciência. Eu tento só traduzir para vocês, utilizar uma linguagem mais acessível a todos. A próxima live nossa vai ser muito especial. Na próxima segunda, a gente vai falar sobre morte cerebral. Vejam bem, é um assunto extremamente importante. Eu decidi falar sobre isso, né, conversando com a Érica, porque é muito frequente a gente ter paciente em morte cerebral e os familiares terem muitas dúvidas a respeito disso. Dúvidas, né, a gente escuta histórias de desconfiança em relação ao diagnóstico. Então eu vou mostrar para vocês, vou falar um pouquinho de história da morte, até vou abordar um pouquinho aquele livro que eu escrevi, que é Dissecando a Morte, conversar com vocês sobre como a morte ela é encarada hoje e como ela é encarada no passado, né? O ato de morrer hoje é muito diferente do ato de morrer na Idade Média ou mesmo pós-renascimento, até a década de 60, 70. Como que as pessoas encaram a morte. E eu vou falar para vocês sobre os conceitos de morte, como isso foi mudando ao longo do tempo. E vou mostrar para vocês como o diagnóstico de morte encefálica é extremamente seguro e de extrema importância para que as pessoas doem os órgãos. Não é? A morte cerebral é fundamental porque quando o indivíduo tem essa morte cerebral, é uma situação em que o cérebro tem uma lesão irreversível, mas os órgãos ainda funcionam. E esses órgãos precisam ser retirados enquanto eles estão em boas condições. Então, para os familiares, às vezes é muito complicado observar alguém que está ali com o coração batendo, o rim funcionando, respirando por aparelho, e não tem mais nenhuma chance de reversão daquele quadro, é uma morte.
É um quadro irreversível. Então eu vou tentar explicar os detalhes a respeito disso. Eu não sei se a gente vai conseguir explorar todo o assunto em uma live só. Se a gente não conseguir, a gente faz em duas. Tá? Foi um prazer enorme. Agradecer o Miltinho por ter nos ajudado. A Érica, minha esposa querida, a estrela da live, que é quem conduz a situação. Estrela é você e seu conhecimento. Eu sou só a companheira. É a grande companheira. É isso, gente. Foi um grande prazer. Grande abraço a todos. Meu amor, quer dar o seu tchau? Agradecer mais uma vez a todos que estiveram por aqui, a todos que toda segunda-feira estão junto com a gente. Nós temos um sentimento imenso de gratidão por tudo isso que está acontecendo. Então é só agradecer mesmo. Grande beijo, semana iluminada para todo mundo e até lá. Miltinho, quer dar o seu tchau? Miltinho ainda está tímido. Gente, abraço a todos, tá? E até a próxima segunda.